A gente está estudando a derivada, certo? Isso que estamos estudando. E vimos que a definição era assim, não? Essa é a definição formal da derivada. Só que quando as funções são especiais, existem fórmulas que você pode obter que facilitam os cálculos, né? E a gente viu 3 fórmulas dependendo do tipo de função, né? Se a função for uma constante, então a derivada é zero. Usando essa definição, obtivemos isso. Depois, se a função for identidade, então a derivada vale 1. E terceiro, se a função for x ela n, certo? Onde n é um número racional, certo? Então, a derivada vale n, x ela n menos 1. Obtivemos essas 3 fórmulas, certo? E além disso, vimos umas propriedades da derivada, né? Certo? Umas propriedades. Certo? A primeira propriedade é que se você tem uma função multiplicada por uma constante e você vai calcular a derivada, então você deixa fora a constante e calcula apenas a derivada da função e multiplica por a constante, certo? Ok? Depois, se você tem a soma de 2 funções e vai calcular a derivada, então essa vai ser a soma das derivadas, correto? É outra propriedade. Terceiro, se você tem um produto de funções e vai calcular sua derivada, né, que usamos essa linhazinha ali em cima para denotar a derivada, né? Então, neste caso, a derivada se calcula como a derivada da primeira função vezes a segunda função, que é o g, mais a primeira função vezes a derivada da segunda função, certo? Todas essas propriedades você tem a partir de essa fórmula de cima, né? E finalmente, a última propriedade que eu enunciei para vocês é a propriedade do quociente, né? Quando você tem o quociente de 2 funções, supondo que g é diferente de 0, né? Então você obtém essa formulinha aqui, né? Seria a derivada da primeira função vezes a segunda função, ou a função do numerador, a derivada do numerador vezes o denominador, menos numerador vezes a derivada do denominador, dividido pelo denominador ao quadrado.
Isso aí é sempre que, né, o G seja diferente de zero, né? Certo? Então, com essas fórmulas e essas propriedades, você pode então calcular a derivada de uma forma mais rápida que usando apenas a definição formal, né? Certo? E aí então, vamos ver alguns exemplos aqui novamente. E outra coisa mais, como a derivada de ordem superior, e vamos calcular também a derivada das funções trigonométricas. Ok? E assim por diante, vamos ir encontrando fórmulas para derivar de outras funções especiais, certo? Além dessas três que já temos aqui, né? Então, vamos ver alguns exemplos aqui. Então, considere a função 6x elevado a 5 menos 7x elevado a 4 mais 2x ao cubo menos 4x ao quadrado mais x mais 2. Por exemplo. Isso aqui é um polinômio de grau 5, né? Aí então, como se calcula a sua derivada, né? Isso é o que queremos, certo? Vamos colocar aqui, calcule a derivada. Das funções. Então, que vai ser a derivada dessa função. Então, aqui vamos usar a propriedade 2 e a propriedade 1, 1 e 2. Porque você tem uma constante multiplicada por x, certo? Então, isso é a propriedade que você, quando tem uma soma, você pode calcular por separado a derivada de cada função, de cada parcela, e depois fazer a soma ou diferença, né? Tanto faz. E quando tem uma constante multiplicada por uma função, como aqui 6x, 7x quarta, 2x ao cubo, etc., você deixa a constante de fora e você deriva apenas a função. E depois vamos usar as fórmulas, onde diz que a derivada da constante é 0, a derivada de x vale 1, e a derivada de x a la n, se faz essa formulinha aqui. Então vamos fazer isso. Então a derivada parcela por parcela, tá certo? É o que tem que ir fazendo. Né? Vamos começar por isso. Então ficaria 6, né? A constante fica fora. A derivada de x elevado a 5 é 5, x elevado a 5 menos 1, certo? Ele utiliza a fórmula. Aí menos, né? A propriedade 2, 7, aí a propriedade 1, e fica 4, x elevado a 4 menos 1. Ok? Essa é a derivada do 7x a 4. Agora do 2x ao cubo. Então seria mais 2 vezes 3, x elevado a 3 menos 1. Certo?
Agora com 4x² menos 4 vezes 2, x elevado a menos 1. Agora a derivada do x e depois a derivada do 2. A derivada de x vale 1, é o que diz aqui. E a derivada de 2, que é constante, vale 0. Né? É um número apenas, não tem um variável x, então é uma constante, uma função constante. Assim você considera. E agora então a gente vai resolver essas continhas, né? Então 6 vezes 5, 30, x elevado a 4, menos 28 x ao cubo, mais 6x ao quadrado, menos 8x, mais 1. Ok? E pronto. Aí você calculou a derivada da função f. É uma nova função, certo? É uma nova função que se relaciona com f através da derivada, né? Quando você deriva f, você tem essa nova função. Ok? Então, já pensando nisso, alguém poderia pensar, bom, se isso aqui é uma nova função que eu obtive através da derivada da função f, por que não posso calcular a derivada dessa nova função? Daí então, o que seria neste caso? Seria a derivada da derivada, né? Então, quando você vai calcular a derivada de segunda ordem, ou seja, a segunda derivada, na realidade o que você faz é calcular a derivada da derivada. Então, essa chama-se de segunda derivada ou derivada de segunda ordem. Correto? Então, eu calculei a primeira derivada. Eu obtive uma função. Eu posso calcular agora a derivada da derivada. E a derivada de segunda ordem. Então, ficaria a derivada de segunda ordem que é a derivada da derivada, vai ser. Então, vou olhar para cá, para a derivada, e vou sair derivando novamente como fiz acima. Vou aplicar novamente as propriedades e a fórmula que tenho, né? Começando aqui pelo 30. Então, ficaria 30 vezes 4, x elevado a 4 menos 1. Menos 28 vezes 3 vezes x elevado a 3 menos 1. Né? Agora fiz a derivada do 28. Agora do 6. Mais 6 vezes 2, x elevado a 2 menos 1. Depois a derivada do 8. E depois do 1. Aí seria menos 8, certo? Vezes a derivada de x. Então já sabemos que a derivada de x vale 1. Mais a derivada de 1, que é uma constante, portanto, 0. E aqui arrumamos a conta.
Então vai ser 30 vezes 4 é 120, x elevado a 3, menos 28 vezes 3 dá 24, e 6 mais 2, 8. Então 84, x ao quadrado, mais 12x, né, que tem menos 1 aqui, menos 8. Né? Aí obtive a segunda derivada. Que é outra função. Certo? Aí, novamente, a gente poderia pensar assim, bom, se obtivemos outra função, podemos então pensar em derivá-la. Aí, então, seria a terceira derivada, né? Porque já derivei duas vezes, né? Derivei uma vez, obtive esta função f', derivei duas vezes, obtive a função f'', e agora a terceira vai ser a derivada da segunda derivada. Então, isso vai dar a terceira derivada. Terceira derivada, ou derivada de terceira ordem. De f. Ok? E então, essa terceira derivada, que é a derivada da segunda derivada, vai ser quanto? Olhamos aqui para baixo, começamos pelo 120. Então vai ser 120 vezes 3, x elevado a 3 menos 1. Menos 84 vezes 2, vezes x elevado a 2 menos 1. Vou fazer ali desse outro lado, que aqui vai ficar apertado. Vou botar aqui. Então, estamos calculando a terceira derivada, que é a derivada da segunda derivada. E neste caso, olhando aqui para baixo, né? Fica 120 vezes 3x elevado a 3 menos 1. Menos 84 vezes 2x elevado a 2 menos 1. Mais 12, a derivada de x vale 1. E a derivada de 8 vale 0. Que é constante, né? Estou derivando cada termo. Então, quanto dessa continha aí? Vai dar 120 vezes 3 dá 360, não é isso? X ao quadrado menos 84 vezes 2 dá 168x mais 12, né? Que é 12 vezes 1.
E ainda você pode continuar derivando, ó, outra função. E assim você vai derivando até quando quiser. Quantas derivadas você pode calcular de uma função? As que você quiser, quaisquer. Certo? Quaisquer derivadas. Claro que, dependendo da função, você chega a um momento que dá zero, né? Porque, no caso do polinômio, né? Porque tem um grau, né? Como tem um grau da variável, toda vez que você vai aplicando a derivada, vai diminuindo o grau, vai desaparecendo parcelas do teu polinômio, né? Já que a constante é zero, né? A derivada constante é zero. Então, para a primeira derivada, você já diminuiu a parcela, né? Porque o 2 já não tem mais, né? A derivada do 2 é zero. Então, primeiro você tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6 termos. Agora, na primeira derivada já tem 1, 2, 3, 4, 5. E assim, isso é o que acontece com os polinômios, pelo menos, né? Que você deriva, mas chega um momento que é zero, né? Porque o grau do polinômio não te permite mais você obter um valor diferente se não zero, né? Você vê que já na terceira derivada já temos apenas 3 termos, né? Correto? Na quarta derivada serão apenas 2 termos, né? Que só esses dois, esse aqui desaparece. Na quinta derivada você vai ser só um termo. Na sexta derivada já é zero, daí para frente é zero, toda derivada. Correto? Claro que tem funções que você pode derivar infinitas vezes, né? Porque nunca se cancela, né? Vamos ver aqui um exemplo, por exemplo. Um outro exemplo aqui. Ok? Então, aqui vou guardar essas fórmulas e a propriedade para daqui para lá fazer a derivada, certo? Então, as fórmulas que temos, a fórmula são três, não é isso? A derivada da constante é zero, a derivada de x é 1 e a derivada de x a la n é n x a la n menos 1. Certo? E agora, as propriedades. Se você está multiplicando uma constante por uma função, então fica constante vezes a derivada da função. Depois, soma ou diferença de funções. A derivada é a soma ou diferença das derivadas. Derivada do produto. Essa formulinha você tem que treinar bastante, ao ponto de decorar a fórmula, certo? Que é o que acontece quando você vai guardando exercício. Não fique aguardando para você lançar a atividade para começar a fazer exercícios relacionados à derivada, certo? Você tem que fazer mais do que isso para realmente aprender. Né? Agora estamos nessa situação de
aula remota, né? Mas depois vamos ter aula presencial. Esperamos que aconteça. E aula e prova presencial, como é o que eu pretendia fazer, né? E aí, então, não vai ter você como, na hora de fazer a prova, olhar essa fonte, né? Como você pode fazer isso agora, quando está estudando em casa, né? Obviamente que quando você faz a prova, está em casa, pode você entrar no Google, pode você consultar a outra pessoa, pode pegar o livro, pode fazer o que quiser, está sozinho. Está sozinho em casa, outra vez está até em grupo. Né? Então, uma coisa diferente, né? Mas, lembra de que esperemos que nunca, nem sempre vai ficar dessa maneira, né? Isso é uma coisa. E segundo, como você está se formando para ser professor, imagino, não sei qual é o curso que você está fazendo, não sei se é licenciatura em matemática ou informática, sei lá o quê. Então, é importante que você domine o assunto, né? Se você está fazendo uma licenciatura, ou se você vai trabalhar e está pensando em trabalhar no mercado, né? No mercado de trabalho. Como você vai conseguir um lugar se você não domina bem os assuntos que está estudando, né? Que tipo de profissional você vai ser. Então, por isso que é importante que você domine esse tipo de assuntos, né? Imagina que esse concurso que eu tive agora para professor, né? No estado. Quantos entraram? Quantos conseguiram entrar, passar no concurso? A menor quantidade, porque estavam mais bem preparados, porque aprenderam melhor os assuntos do curso. Por isso que é importante que você estude. E não fique aguardando apenas que eu lance a atividade para você estudar o assunto. Você tem que gastar tempo, né? Usar o fim de semana, tempo que tem de lazer, você deixa um pouquinho para todas essas coisas. Claro, deixa um pouquinho de tempo de lazer também, é importante. Mas tem que ter um objetivo, né? Certo? Um objetivo. Então, já vimos que podemos calcular a derivada de um polinômio, por exemplo, calcular mais de uma vez, certo? Vejamos outros exemplos, né? Por exemplo, aqui eu coloquei uma funçãozinha no exemplo 1, o primeiro foi 2, a segunda derivada, a terceira derivada. Então, é o 4, sempre o 4. Eu considerei esta função. Essa questão está nos apuntes. Por exemplo, essa é uma função aqui que você pode derivar infinitas vezes e você nunca vai obter zero. Bom, relaxa, né? Tendríamos que derivar um montão de tempo, né? Se te digo que você vai derivar muitas vezes e nunca dá zero, é bom que você verifique. Claro, quando chegue na derivada número 1000, por aí, acho que você pode convencer-se. Né? Então, qual é a ideia ou qual é a sugestão para você calcular a derivada dessa função? Essa função, primeira coisa, já não é um polinômio, né? Você observa isso? Porque a variável já não está com potência natural. Né? Um polinômio tem que ter a variável com expoente um número natural. Certo? Senão, não é um polinômio. Então, o caso anterior, da função que eu coloquei de grau 5,
que fuimos derivando até a terceira derivada, era um polinômio e cada derivada que obtivemos era outro polinômio ainda, de um grau menor, né? Diminuía o grau, a potência do polinômio por causa da derivada, né? Começamos com o grau 5, terminamos em grau 3, certo? Mas podia ter ido até 0, né? Constante, né? Mas nesse caso, já não é assim. Porque o expoente é uma fração, né? Você pode reescrever essa função como sendo x elevado ao médio mais x elevado a menos o médio, por exemplo. Né? O médio porque é a raiz quadrada, não é isso? E menos o médio porque essa raiz quadrada está no denominador, né? Então, estamos supondo aqui, nesse caso, que x, claro, é diferente de zero. Né? Não só diferente de zero, sino que é maior que zero, né? Já que necessita disso para que a raiz quadrada esteja bem definida, né? Bom, mas não estamos preocupados agora com o domínio da função, sino que queremos encontrar a derivada. Então, neste caso, vou aplicar a propriedade 2, porque é a soma de duas funções, não é isso? Vou aplicar a propriedade 3, a fórmula 3, porque tem um x elevado a n. Ok? Então, quanto vale a primeira derivada? Derivada de x a n, então ficaria 1 médio, certo? Porque o expoente cai na frente, né? Eu tenho isso aqui. Vezes x elevado a 1 médio menos 1. Mais, né? Menos 1 médio, que agora é a derivada desse x a menos 1 médio aqui, né? Vezes x elevado a menos 1 médio menos 1. Estamos seguindo a formulinha, né? O n, neste caso, era 1 meio, e o n, neste outro caso aqui, era menos 1 meio. Aí, então, quando você faz a continha aqui, organiza, vai ser 1 médio de 1 médio menos 1 é menos 1 médio. E aqui menos 1 médio, e aqui menos 1 médio com menos 1 dá menos 3 médios. Ok? Então, se você quisesse reescrever, você poderia dizer que era 1 sobre 2 raiz de x, que é a primeira essa, menos 1 sobre 2 raiz de x ao cubo. Né? Ambos expoentes estão negativos, então vem para o denominador. E aqui como 1 médio, então fica só raiz quadrada. E aqui como é menos 3 médios, então porque x está ao cubo, né? E o expoente fracionário é o índice da raiz. Como é raiz quadrada, então é 2. Você pode deixar assim e fazer a soma, se quiser, das frações, ou deixar assim, como quiser. Para derivar, eu prefiro deixar essa expressão dessa forma. E aí podemos calcular a segunda derivada agora. Né? Então, a segunda derivada, lembra-te que é a derivada da primeira derivada. Então, vou olhar para essa função e vou calcular a sua derivada. Né? Então, aqui vai ser a derivada da derivada.
Né? Aqui, não precisa de colchete aqui, né? Calculando assim, essa é a primeira derivada e aqui é a segunda derivada. Então, olhando para essa continha aqui, observa, vou olhar para essa forma de escrever. É mais fácil porque aí você identifica o expoente, né, que está onde está a variável, né? Qual o expoente na potência? Então vai ser o médio, que é este valor daqui da frente, né, a constante. E agora vou aplicar a derivada do x elevado a n. Então ficaria menos o médio vezes x elevado a menos o médio menos 1. Aí menos o médio, e aqui, né? Vezes menos 3 médios, que multiplica x elevado a menos 3 médios menos 1. Certo? Aplicando a derivada para a primeira parcela e a derivada na segunda parcela. Usando a propriedade que tem, né? Quando é uma constante que multiplica a variável, fica fora a constante, só deriva a função. Por isso que eu repeti o meio aqui. E agora a derivada de menos 1 meio aplicou a x da n. Novamente aqui menos 1 meio repete, né? Fica fora a derivada e quando eu derivo 3x elevado a menos 3 meios, aplico novamente a derivada de x da n. E você vai arrumar essa continha agora, né? Então vai ficar menos 1 quarto, né? X elevado a menos 1 meio menos 1 dá menos 3 meio, né? E menos com menos dá mais 3 quartos. X elevado a menos 3 meio menos 1 dá menos 5 meios. E assim por diante, você pode derivar. Então você vê que aqui não vão ser canceladas as derivadas, né? Porque primeiro esse coeficiente nunca é o mesmo e vai alterando de positivo para negativo. Na primeira derivada ficou positivo ou negativo. Na segunda derivada ficou negativo ou positivo, tá vendo? Alterou. E mais ainda, os expoentes vai aumentando, né? A fração aqui ficou menos 1 meio, agora menos 3 meios. Aqui era menos 3 meios, ficou menos 5 meios. Ou seja, dentro da raiz a potência vai aumentando, né? Aqui, essa potência aqui. Você pode aqui reescrever essa conta como menos 1 sobre 4 raiz quadrada de x ao cubo, certo? Mais 3 sobre 4 raiz quadrada de x a da quinta. Certo? E ainda, você pode fazer mais derivadas ainda, se quiser outra derivada, né? Calculemos a terceira derivada. Então, vai ser a derivada da segunda derivada. Correto? Então, vai ser menos 1 quarto, né? Menos 1 quarto aqui, que é a constante que você deixa fora. E a derivamos menos 3 meios, né? X elevado a menos 3 meios, ou seja, menos 3 meios, x elevado a menos 3 meios menos 1. Mais 3 quartos de menos 5 meios, né? Que é o expoente do x. X elevado a menos 5 meios menos 1. E essa continha vai ser igual a quem? Também não comendo dá mais 3 oitavos, né? 3 oitavos
x elevado a menos 1 meio menos 1, então dá menos 5 médios, não é isso? E menos por mais a menos, 15 oitavos, né, aqui, de x elevado a menos 5 meio menos 1 dá menos 7 médios, né? Então, essa é a terceira derivada, né? É 3 sobre 8 raiz quadrada de x elevado a 5 menos 15 sobre 8 raiz de x elevado a 7. Raiz quadrada de x elevado a 7. Então, você vê que você pode sair derivando aqui infinitas vezes, né? E isso nunca vai te dar zero aqui, porque não tem como se cancelar essa soma, né? Já que o expoente do x sempre é diferente, né? Então, nunca vai dar zero essa conta. O x, a única possibilidade talvez seria que se o x fosse zero, mas não pode ser 0x, porque tem no denominador, certo? E aí, então, você não pode considerar x igual a zero. Portanto, você pode derivar quantas vezes quiser essa funçãozinha. Chegamos até derivar a 3, né? E uma coisa que é interessante que você pode observar também, que a quantidade de parcelas nessa função não aumenta nem diminui, né? Fica sempre duas, né? Sempre fica uma derivada para a primeira parcela e uma derivada para a segunda parcela. Sempre, né? Na primeira derivada, na segunda derivada, na terceira derivada. E quanta derivada quiser fazer. Ok? Então, isso aqui é aplicar as fórmulas de derivação e as propriedades, certo? E calcular a derivada de ordem superior. Quando chama-se derivada de ordem superior, refere-se à derivada que você calcula além da primeira derivada. Quando você está falando da segunda derivada, terceira derivada, quarta derivada, quinta, etc, etc, aí então é porque você está falando de derivada de ordem superior, né? Por notação, acostuma-se a colocar linha até a terceira derivada. A partir da quarta derivada, se a gente quiser calcular aqui, certo? A quarta derivada. Esses são os costumes, certo? Se utiliza já número, ou seja, se eu quero calcular a quarta derivada, se coloca entre parênteses, assim. Isso representa a quarta derivada da função f. Entre parênteses e um quadro dentro. Uma anotação que inventaram, certo? Não tem por que ser uma regra, né? Assim, geral, mas para que todo mundo se colocou de acordo e usou esse quadrozinho ali para representar a derivada a partir da quarta potência e diante, né? Porque aqui é como se fosse número romano, né? Primeira, segunda, terceira. Só que a partir do 4 já fica mais complicado você escrever o número romano, né? Então, aí até aí você chegou na terceira e depois para frente se usa esses números que é mais simples, obviamente. E se vamos calcular a quarta derivada, que é a derivada da terceira derivada, né? É a quarta derivada. Então vamos fazer essa quarta derivada e aí vamos ver outra coisinha agora, certo? Vou derivar agora a quarta derivada aqui. Então 3 oitavos vezes menos 5 médios, x elevado a menos 5 médio menos 1, e menos 15 oitavos vezes menos 7 médios, que multiplica x elevado a menos 7 meio menos 1.
Aí menos pomada menos 15 sobre 16, não é isso? 15 sobre 16. Que 3 vezes 5 sobre 8 vezes 2. X elevado a menos 7,5, não é isso que é? Menos 5,5 menos 1. E agora, menos com menos dá mais. 15 vezes 7 dá 105, né? Que é 7 vezes 15. E 8 vezes 2, 16. E menos 7,5 menos 1 dá x elevado a menos 9 médios, né? Seria a quarta derivada. E você pode representar assim, ou assim, menos 15 sobre 16, raiz quadrada de 7 de x elevado a 7, mais 105 sobre 16, raiz quadrada de x elevado a 9. Então, eu prefiro, quando você está calculando derivadas assim, de ordem superior, e está trabalhando com raiz quadrada, eu prefiro usar essa notação da potência, onde aparece o expoente, sem usar a notação da raiz quadrada, certo? Eu prefiro usar a notação do expoente, porque aí fica fácil para você aplicar a fórmula, né? Assim, às vezes, você se pode confundir um pouquinho, né? Raiz quadrada de x elevado a 7, talvez você pode confundir um pouquinho quando você vai calcular a derivada. Então, fica mais fácil visualizando o expoente, né? Mas é uma coisa que é uma preferência minha, né? Não sei se você prefere fazer assim ou não, né? Isso já é a gosta do consumidor, certo? Simplesmente eu prefiro assim porque visualizo melhor o expoente, né? Ok. Agora, vamos ver a derivada das funções trigonométricas, ok? Deixa eu pegar uma coisinha aqui para a minha garganta, que está me incomodando um pouco. Aí então, vamos a calcular a derivada das funções trigonométricas, ok? Então, derivada das funções trigonométricas, certo? Funções trigonométricas temos 6, né? Temos seno, cosseno, tangente, cotangente. Lembrate que tangente é
seno sobre cosseno, e que a cotangente é cosseno sobre seno. E depois temos secante e cossecante. Certo? Aí, você pode lembrar que a secante é 1 sobre cosseno e que a cossecante é 1 sobre seno. Ok? E para calcular as derivadas, vamos usar, para calcular as do seno e cosseno, vamos lembrar de umas limites especiais que nós temos usado estes dias, né? Um é que o limite, quando x tende a zero, do seno de x sobre x, vale 1, né? Correto? E o segundo é que o limite, quando x tende a zero, de cosseno de x menos 1 sobre x vale 0. Esses são os dois limites especiais que vamos usar para calcular a derivada de seno e cosseno, certo? Então, se f de x é o seno de x, então, quanto vale a derivada? Para encontrar a fórmula da derivada do seno, vamos usar a definição formal, igual como fizemos para encontrar a fórmula dessas outras funções que estão aí em cima, né? Então, aqui, a derivada é o limite quando h tende a zero pela fórmula f de x mais h menos f de x sobre h, certo? Essa é a formulinha, né? A fórmula, a definição formal. Então, o que eu diz aqui? Se a função for seno, então, aqui ficará o seno de x mais h menos o seno de x, né? Limite quando h tende a zero de seno de x mais h menos seno de x sobre h. E agora aqui vou usar primeiro o seno da soma de ângulos. Quanto vale o seno de x mais h? Isso vai ser seno de x mais h é, por definição, né? Pela formulinha que você já conhece, suponho. Seno do primeiro vezes cosseno do segundo, mais seno do segundo vezes cosseno do primeiro. Isso aqui é a formulinha do seno de x mais h. Menos seno x sobre h.
Ok? E agora, vou separar convenientemente essa expressão. Então, como ficaria? Aqui vai ser, vou colocar aqui, tá? Limite quando h tende a zero de, vou ficar com esse, vai ficar seno de h sobre h vezes cosseno, só essa parceira aqui, né? Coloquei convenientemente o seno de h sobre h menos, né? Limite quando h tende a zero de, quem me sobra? Esse com esse, né? Seno de x cosseno menos seno x. Mas observa que aqui tem um seno repetido, vou fatorar por seno. Então ficaria cosseno de h menos 1 sobre h. Peguei essa parcela e a última, né? Como aqui tem seno e aqui tem seno, fatorei por seno. Que fica? Fica cosseno menos 1. E aqui então posso aplicar o limite do produto, né? Aqui estou aplicando o limite da soma, né? Por isso eu separei duas parcelas. E aqui posso aplicar o limite do produto. E tem o que diz o limite especial. Diz que o limite, essa aqui é constante, ou seja, essa aqui é constante, não depende do limite. Não depende de h, é um x, está constante. Vou colocar para cá assim. Ficaria assim, né? Limite, como é constante, vou colocar fora. Cosseno de x, limite do seno de h sobre h, quando h tende a zero. Menos o seno x, limite de cosseno h menos 1 sobre h, quando h tende a zero. O seno x e o cosseno x vão para fora, já que não dependem do limite. E agora você substitui o valor do limite, né? Que são esses dois aqui. Então, isso fica cosseno de x vezes 1, que esse limite vale 1, menos o seno de x vezes 0, esse daqui. Portanto, a derivada é cosseno x. A derivada do seno é cosseno. Correto? É uma formulinha que você usa bastante, né? Já podemos acrescentar aí na lista das fórmulas, né? E a derivada do seno é cosseno. Ok? Vou colocar aqui. Já viram como se faz, né? Está gravado. Então, vou colocar aqui. Então, já tenho que fórmula 4, se a função é seno x, a derivada é cosseno x. Agora eu vou fazer do cosseno.
se f de x é cosseno x, então, novamente, usando a definição de limite, ficaria f de x mais h menos f de x sobre h, não é isso? Lembra-se que agora a função é cosseno, portanto, você transforma em limite quando h tende a zero de cosseno de x mais h menos cosseno x sobre h. Aplicando a definição ao cosseno. E aqui agora, então, vou usar a definição do cosseno da soma de ângulos, né? Então, vai ser limite quando h tende a zero de cosseno da soma é cosseno do primeiro vezes cosseno do segundo menos seno do primeiro vezes seno do segundo. Isso aqui é a formulinha do cosseno da soma. Menos o cosseno de x, que está aqui ainda, sobre h. Ok? Então, novamente, vou separar como fiz antes. Para o seno, vou separar convenientemente. Então, vai ser limite quando h tende a zero, e aqui então, novamente, temos seno x, seno h sobre h mais, tem um sinal de menos aqui, menos seno de x, seno h sobre h. Esse menos aqui. Mais, né, limite, quando h tende a zero, e que tem, sobrou aqui cosseno e cosseno, né? Coloca cosseno fora, em evidência, e que é o que sobra? Cosseno h menos 1 sobre h. Foi essa parcela e essa última, né? Quadrado por cosseno x. Sobre cosseno menos 1, né? Que vai sair aqui. Aí separa novamente. Fica menos seno x. Esse vai para fora. Não depende do limite. Seno de h sobre h, quando h tende a zero. Mais cosseno x. Vezes o limite, quando h tende a zero, de cosseno h menos 1 sobre h. E pelos limites especiais, isso aqui é menos seno x vezes 1, aqui esse é o limite, mais cosseno x vezes 0, que esse é o limite. Portanto, a derivada do cosseno é menos seno. Ok? Então, já obtivemos agora a derivada do cosseno. Fórmula 5. Se a função é cosseno x, sua derivada é menos seno x. Passamos agora para tangente. Se f de x é tangente x, então tangente x podíamos calcular usando o limite, né? Mas sabemos que
que o limite é mais trabalhoso que usar as fórmulas ou propriedades. E já que a tangente é um quociente de funções, e temos uma formulinha para o quociente, então a tangente vai ser calculada usando o quociente. Então, a derivada da tangente, né, que é tangente linha de x, é a derivada do seno x sobre cosseno x. Esse quociente aí. Correto? Como você calcula esse quociente? Usando essa formulinha que está aqui. Vou colocar em colchete assim para saber que estamos derivando a tangente. Então, de acordo com essa formulinha, essa propriedade, ficaria cosseno ao quadrado, que é o denominador ao quadrado, e em cima é a derivada do seno, que é a função de cima, vezes a função de baixo, menos a função de cima, vezes a derivada da função de baixo. Ok? E agora, substituindo, que é o que temos? A derivada do seno é cosseno. Cosseno vezes cosseno menos a derivada do cosseno é menos seno. E aqui embaixo fica ao quadrado. Cosseno, cosseno dá cosseno quadrado. Menos com menos dá mais. Seno com seno, seno quadrado. Agora, quanto vale cosseno quadrado mais seno quadrado? Você deve se lembrar do segundo grau, quando estudou funções trigonométricas. E o seno mais cosseno, seno quadrado mais cosseno quadrado é a identidade trigonométrica fundamental. Portanto, seno quadrado mais cosseno quadrado vale 1. 1 sobre cosseno quadrado. Você pode reescrever essa conta como sendo 1 sobre cosseno todo ao quadrado, porque o quadrado de 1 é 1. Agora, quem é 1 sobre cosseno? É a secante. Então, aqui é secante quadrado. Aí, então, você tem a derivada da tangente. Portanto, outra formulinha. Todas as contas também nos apontam, certo? Se f é tangente x, então sua derivada é secante quadrado de x. Vamos agora com tangente. ABCD. Se f de x é cotangente x, então a derivada da cotangente vai ser a derivada do quociente aqui agora. Cosseno x sobre seno x.
essa derivada. E quanto vale essa derivada? Aplicamos novamente a propriedade 4, né, do quociente. Denominador ao quadrado, a derivada do que está em cima, vezes o de baixo, menos a derivada do que está embaixo, vezes o que está em cima. Seguindo essa formulinha daqui. Agora, a derivada do cosseno, menos seno, vezes seno, menos a derivada do seno, que é cosseno, vezes cosseno, sobre seno quadrado. Podemos factorar por menos 1 e vai ser menos seno quadrado mais cosseno quadrado sobre seno quadrado. Estamos lembrando da identidade trigonométrica, então isso vai ser menos 1 sobre seno quadrado. Mesma coisa quer dizer menos 1 sobre seno tudo ao quadrado. O sinal de menos fica fora porque estou considerando 1 ao quadrado, né? E 1 sobre seno é cosecante. Então aqui é menos cosecante quadrado. É a derivada da cotangente. Fórmula 7. Se a função é a cotangente, então a derivada é menos cosecante. Menos cosecante quadrado. Botaria secante e cosecante. Então aqui A, B, C, D, E. Se f de x é secante de x, então a derivada da secante de x, então podemos encarar como sendo a derivada do cosseno. Aliás, 1 sobre cosseno. Mais a derivada de 1 sobre cosseno. Vamos aplicar a derivada do cosseno. Não é isso? Então vai ser cosseno quadrado, não é isso que é o denominador ao quadrado. A derivada do de cima vezes o de baixo, menos o de cima vezes a derivada que está embaixo. A derivada de quem está em cima é a derivada de 1 é zero, né? Porque é constante. Então fica menos, né? A derivada do cosseno. A derivada do cosseno é menos seno, está menos.
menos seno, já que aqui é 1, sobre cosseno quadrado. Ou seja, aqui é menos com menos dá mais seno x sobre cosseno quadrado x. E o que seria seno x sobre cosseno quadrado x? A gente pode separar num produto, né? Aqui é seno x e aqui você pode pensar que é cosseno x vezes 1 sobre cosseno x, né? Já que é a mesma coisa, certo? 1 está quadrado, e aqui é seno de x vezes 1 é seno x, então, isso aqui é a mesma coisa que isso. Só que agora, seno sobre cosseno é tangente, e 1 sobre cosseno é a secante. Então, a derivada da secante é secante de x vezes tangente de x, que é a forma que se representa no livro, né? Secante de x vezes tangente de x. Se a função é secante de x, então a derivada dela é secante de x vezes tangente de x. E por último, a derivada da cossecante. Então, a derivada da cossecante a derivada da cossecante de x vai ser a derivada de 1 sobre seno x. Novamente aplicamos a fórmula do quociente. Aí então vai ser seno quadrado, a derivada do que está em cima vezes o de baixo, menos o de cima vezes a derivada que está embaixo. A derivada de 1 é 0, então fica menos a derivada do seno x. A derivada do seno e cosseno, então fica menos cosseno x sobre seno quadrado x, né? Então você para da mesma forma que fiz para a secante, e aqui vai ser menos cosseno x sobre seno x vezes 1 sobre seno x, né? Cosseno vezes 1 dá cosseno, e seno por seno dá seno quadrado. Só que aqui 1 sobre seno é cossecante, e cosseno sobre seno é cotangente. Então a derivada é menos cossecante x vezes cotangente x. E essa seria a fórmula da cossecante. E com isso finalizamos então as fórmulas das funções trigonométricas, né? Ok? Você vê que para encontrar quanto vale a derivada, simplesmente usei a definição da derivada ou as propriedades que ela tem. E agora podemos usar essas 7 fórmulas, essas 9 fórmulas
as 3 primeiras que estão lá em cima ou essas 6 que estão aqui da função trigonométrica, né? E aí, por exemplo, podemos ver assim. Imagina que esse agora é a função seno x vezes cosseno x. Essa função. Então, quanto é a derivada dela? Aqui é o produto de 2 funções. Então, tem que aplicar a fórmula do produto. Certo? Essa propriedade seria a derivada do primeiro vezes o segundo, né? É o que diz aqui, mais o primeiro vezes a derivada do segundo, né? É o que fala a fórmula. A derivada do seno é cosseno mais, né? A seno vezes a derivada do cosseno que é menos seno. Então, isso fica cosseno quadrado, não é isso? De x, cosseno vezes cosseno, menos seno cosseno, seno quadrado de x. E cosseno quadrado de x menos seno quadrado de x é a fórmula de o cosseno do ângulo duplo. Certo? Então, a derivada, se quiser, você representa assim, cosseno quadrado de x menos seno quadrado de x, ou o cosseno de x, que dá a mesma coisa. Derivei a função seno vezes cosseno. E para finalizar a aula de hoje, eu vou ver outro exemplozinho aqui, que está nos apuntes, que é bonzinho. Exemplo 2. A função agora é secante x sobre 1 mais tangente de x. Essa é a função. Secante x sobre 1 tangente de x. E agora, quanto vale sua derivada? Primeiro é 1 mais tangente de x ao quadrado, que é o denominador ao quadrado. Depois vai ser a derivada do numerador, derivada secante, vezes o denominador, menos a secante vezes a derivada do denominador. Ok? Então, vamos calculando aqui. A derivada secante, está aqui embaixo, né? É secante x vezes tangente x, multiplicado por 1 tangente x.
menos secante x vezes a derivada aqui de uma soma, é a derivada de 1 mais a derivada da tangente. A derivada de 1 é 0 e a derivada da tangente é secante quadrado. Aqui então fica só secante quadrado, já que a derivada de 1 é 0 sobre 1 mais tangente de x ao quadrado. Aí multiplica, ou se quiser poder fatorar por secante, né? Que já tem tudo secante aqui. Aqui vai ser então secante x que multiplica. Essa tangente multiplica aqui dentro, então seria a tangente x mais a tangente quadrada de x, não é isso? Multiplica aqui e aqui, menos secante quadrado de x, que um secante foi para fora, mas aqui fica quadrado, sobre uma tangente de x ao quadrado.